Bom dia, boa tarde, boa noite, caro aluno, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Bem-vindo a mais uma aula. Me chamo Victor Hugo, né, professor Victor. Eu tenho algumas aprovações em diversas áreas, TI, policial, bancário, administrativo, e venho aqui. E já tenho experiência também com o ramo de concurso público há bastante tempo. Estou trabalhando com cursinhos também que voltam para alunos em diversas áreas. Bom, pessoal, não se esqueça de se inscrever, de curtir, comentar, isso valoriza muito o nosso trabalho, você faz noção, também. Se quer escrever, aqui, acompanha aqui, ó, no Instagram, nós divulgamos sempre quando tem aula nova e tudo mais. Qualquer dúvida no e-mail, pode mandar provas, listas, muitos alunos entram em contato pedindo também dúvidas sobre o cronograma, método de estudo, estou à disposição. A aula de hoje, pessoal, vai ser mais uma aula, como vocês estão vendo, é teoria. E a próxima aula vai ser só questão, porque este assunto eu deixei por último, porque é um assunto mais rico. E eu vejo uma cobrança maior, uma tendência maior pela nossa querida banca. Vamos lá, pessoal. O assunto de hoje nós vamos abordar vários tópicos, como vocês já abordaram, né? O primeiro seria sistema linear. Bom, o que seria sistema linear, Carol? Nós já abordamos nos assuntos anteriores o que seria equações, né? Equações seria o quê? Seria uma relação com incógnita e com números, né? Sempre nós temos um xzinho, um númerozinho, que seria uma equaçãozinha, né? Tranquilo. Mas um sistema linear, ele vai muito mais que isso. Ele vai de relações de equações. Como assim? Ele vai colocar vocês, normalmente nossa banca não viu nenhuma questão, ela fazendo o que tem muitos vestibulares cobram. Vestibulares cobram só isso. Mete isso aqui, ó. Igual a 0, 4x mais 7y igual a 10. Aí pergunta o valor de x e de y. Normalmente, vestibulares, algumas bancas tradicionais, elas cobram esse tipo de conhecimento, mas nossa querida banca não explora esse tipo de conhecimento. Nossa querida banca, ela vai associar esse sistema linear, mas colocando exemplos, cara. Exatamente. Ela vai falar que Joãozinho foi numa loja de shopping, aí comprou o seguinte, ele comprou 3 calças, aí você começa a representar calça e blusa, vamos supor, com essas seguintes letras. Ele comprou 3 calças, mais 5 blusas por R$ 10. E logo após ele comprou aí depois ele voltou, depois na loja, e comprou 7 calças e uma blusa, saiu por R$ 75. Aí ele pergunta para você, qual é o valor de uma calça e qual é o valor de uma blusa? É exatamente assim que as bancas cobram. Exatamente deste formato. Aí eu venho ensinar a vocês como eu vou solucionar este tipo de questão. Existem 2 métodos, cara, para calcular 2 tipos de questão. Eu vou só botar aqui valores que sejam mais tranquilos para gente resolver, tudo bem? Vamos lá. Imagine que Joãozinho foi nos mesmo exemplo que eu falei, mas dessa vez ele comprou essa noção aqui, ó. Opa, igual a 10. E outra equaçãozinha, sei o quê? 2x mais 5y igual a 1, perfeito? Existem dois métodos para resolver esse tipo de equações. Um método é o seguinte, um método é você analisar os números daqui de cima e daqui de baixo de uma forma que você multiplique os números dessa primeira linha, ou só, você vai achar o número que multiplique por esses números, que logo depois você some com os números com a equação de baixo, que ele vai se zerar. Essa é uma das metodologias. Vamos analisar. Primeira metodologia, né? Vamos verificar que número nós podemos multiplicar em cima, que ele vá o quê? Que ele vá somar com a de baixo, que vá zerar. Note, cara aluno, que pense comigo. Você está vendo bem ali em cima que nós temos o menos 1 aqui, né? Então, se eu multiplicar tudo por menos 5, óbvio que eu estou pensando, eu vou multiplicar menos 5 com esse y aqui e vai zerar com esse. Vai ficar como? Vai ficar 15, né? 5 vezes 3 é x, menos 5y. 5 vezes 10 é o quê? 50. E o número de baixo ficou como? 2x mais 5y igual a 1. Ó, de baixo fica inalterado. Tudo bem? Vamos somar? Ó, x com x, y com y. Quanto é que é 15x mais 2x? Vai ficar aqui, 17x, perfeito? Agora que vem a situação. Quanto é que é menos 5 com mais 5? É 0, né? Não? Então vai ficar 0. Não precisa nem botar nada. Eu vou botar aqui 0y, só para você fechar. E quanto é que é 50 mais 1? 51. Perfeito? Então fica 17x. Agora resolvemos a equação tranquilo. Estava explicando, passo para o outro lado o quê? Dividindo, fica 51 dividido por 17. O valor de x é quanto, cara aluno? É 3. Perfeito? Tranquilo? E como é que eu vou saber o valor de y? Eu posso pegar esse valor aqui e substituir nessa equação aqui de cima ou na equação de baixo. Vamos lá, 3
3 é 3, né? Fica menos 1, menos y igual a 10. 3 vezes 3, 9, menos y igual a 10. Tá positivo, passa para o lado negativo, né, cara? 10 menos 9. Y igual a quê? 1. Ó, tá negativo, vamos ficar os dois lados por menos 1. Fica como? Y igual a menos 1. Então, achamos o valor de y igual a menos 1 e x igual a 3. Este, pessoal, é o primeiro método. O primeiro método que podemos calcular. Aí você, professor, eu escolho, como é que é? Existe algum jeito? Não, você vai verificar. Este número aqui, esta situação, ela facilitava essa metodologia. Mas existe outro método. Qual seria outro método? É da substituição. Como é esse método da substituição? O método da substituição, nós iremos isolar um número e substituir ele na equação de baixo. É exatamente isso que você ouviu. Nós iremos isolar um número e substituir. Nós iremos isolar, desta vez, o número, continua mexendo com ele, menos y. Como assim isolar ele? É exatamente isso que você ouviu falar. O que eu vou fazer? Olha o que eu vou fazer. Eu vou isolar ele. Eu vou deixar menos y igual a 10 menos 3x. Eu vou multiplicar os dois por menos 1 só para tirar esse menos aqui. Né? Vou multiplicar por menos 1. Os dois lados da equação. Vai ficar y igual a 3x menos 10. Perfeito? Salva este valor. Este valorzinho aqui, pessoal, eu vou substituir ele nesse y dele aqui, tá vendo? Vai ficar como? Vai ficar 2x mais 5 vezes. Ó, o valor de y vai ser isso daqui, ó. 3x menos 10 igual a 1. 2x é igual a 5 vezes 3. Opa, mais, né? 5 vezes 3 é o quê? 15x. 5 vezes menos 10 é o quê? Menos 50. Igual a 1. Perfeito? Ok, ó, 2x mais, vai ficar aqui, 17x. Tá negativo, passa para o lado positivo, vai ficar 51, né? Porque é 50 mais 1, pessoal. X igual a 51 dividido por 17. X igual a aqui, 3. Para eu achar o valor do y, que é? Eu vou pegar e substituir aqui, ó. Y é que? Y é igual a 3x menos 10. Aqui, vai ficar 3 vezes o x não é 3, fica 3 menos 10. Peraí, vai ficar 3 vezes 3, 9. Menos 10. Quanto é que é 9 menos 10? É o quê? Menos 1. É o sinal do maior, que é menos. Perfeito? Então, nós temos que o valor de y é igual aqui, menos 1, e de x igual a 3. Temos? É exatamente o que acabamos de encontrar, pessoal. Observou? Então, isso tudo vai depender de como você decide calcular. Tudo bem? Então, esses são os dois métodos que eu não vou aplicar aqui para vocês determinantes, que existe, outra metodologia existe, mas esse, para via de regra, concurso é um das metodologias aplicadas. Existe outro tipo de exemplo que cai muito. Essa aqui eu retirei de um trecho da prova do TJ São Paulo. Vocês têm noção de como é abordada as historinhas, né? Ele fala, em uma fazenda, ovelhas e avestruz, totalizando 90 cabeças e 260 patas. Perfeito? Tudo bem? Vamos lá. E ele fala aqui, quantos números de avestruzes e de ovelhas? Ele quer saber isso. Quantas ovelhas, quantos avestruzes? Como é que nós iremos calcular? Bom, 90 cabeças, eu sei que o quê? Eu sei que o número de patas de uma ovelha, quanto é que é o número de patas de uma ovelha? Bom, pessoal, o número de patas de uma ovelha é quanto? 4, né? Então, 4 patas. A ovelha tem 4 patas. 4 patas. E a avestruz tem quanto? 2, né? Vou botar o Azinho só para facilitar. Você concorda comigo que se eu somar o A, que vai ser o número de avestruz, com somar com o O, que vai ser o número de ovelhas, tem que dar 90? Você não concorda comigo que vai ter que se dar isso? Não tem? Tem. Cada animal tem só uma cabeça? Beleza. Agora você concorda comigo que se eu pegar o número de patas, se eu multiplicar 4, que é o número de patas de uma ovelha, vezes O, e multiplicar 2, que é o número de patas que vai ter uma avestruz, por A, vai ter que ter 260? Não concorda? Exatamente. Aqui nós acabamos de formar um sistema linear. E esse sistema a gente concorda. Mas isso aqui eu vou deixar para resolver com vocês falando na parte da prática, que tem questões exatamente assim na nossa dúvida. Exatamente assim. Tudo bem? Você vê como é? Tranquilo. Pratique em sua casa. Pratiquei, você disse qual é a resposta para mim. Tudo bem? Avançando, vamos para a parte de tabelas de gráfico. O que seria isso, cara aluno? O que seria isso? Aqui são formas de representação de dados. Aqui é a parte mais tranquila do link tem, que é a forma de representar. A tabela e um gráfico são forma de representar o quê? Representar enunciados. A nossa banca tem questões sobre isso. Entendeu? Olha só, tabelas são quadros organizados em linhas e colunas que resumem conjuntos de informações. Olha só, influência ideológica e tem essas características. Ó. A fonte. Normalmente na tabela tem um título, que informando o que é, um cabeçalho, um corpo e uma fonte. Beleza? Aqui não vai cair essa parte teórica, só contextualizando para vocês.
Bem? E o que é um gráfico? Um gráfico é exatamente aquela mesma representação, mas de forma mais o quê? Uma forma bem mais didática. Ó. Esse tipo de primeiro gráfico aqui, ele é o gráficozinho das chamadas o quê? É o chamado gráfico da horizontal, né? Se lembra da barra. Horizontalzinho, ó, uma barra aqui, barra da academia, horizontal, né? Aqui é o vertical. Aqui nós temos o gráfico de linhas. Esse gráfico de linhas aqui é muito usual. Aqui é o gráfico de pizza, tem questão sobre ele, mas não é necessariamente qual tipo de tabela, qual tipo de gráfico, não é isso. Você vai utilizar esse daqui para retirar dados para fazer sua questão, entendeu? Ele vai ter valores aqui de 3, de 4, 5 e vai pedir o valor desse, entendeu? Tudo isso nós vamos abordar mais nas questões. Aqui é o gráfico de áreas, não é tão convencional, perfeito? Aqui é o chamado histograma, que somente utilizado para a parte de estatística, é muito explorado. Esse aqui tem figurinhas, que é bem mais contextualizado, chamado infográfico, feito infográfico. E aqui, pessoal, ele é um diagramazinho, muito utilizado em empresas, para contextualizar como é que é o fluxo de um processo. Para a galera de TI aqui é mais familiarizado, que existe mecanismo, né, que utilizam BPM, BPM, mas isso aqui é outro assunto, pessoal. Agora, a parte de raciocínio lógico. O que seria esse raciocínio lógico, cara? Esse raciocínio lógico, ele seria o quê? Ele seria uma parte meio mais tranquila. Eu não observei nada tão complexo assim no nosso concurso, como a FGV, FCC, que cobram desse tema. Então, eu vou dar uma explanação teórica bem tranquila sobre o que eu creio que vai cair. Eu observei as questões que relacionadas a esse tema, elas não exploram conhecimento tão pesado, tão cruz, esse tipo de assunto. Bem, pessoal? Vamos lá. O que seria raciocínio lógico? Vamos por tópicos. Você tira o print aqui depois, salve, para você dar uma lidazinha tranquila. O que seria raciocínio lógico? O raciocínio lógico vai ser composto por proposições simples. O que são orações declarativas? O que são orações declarativas? São orações que vão ter um valor de verdadeiro ou falso. Lembrando que uma coisa, existem 3 regras, né? Lembrando que uma coisa não pode ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo, certo? Não pode ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo. E não existe um terceiro resultado. Ou é verdadeiro ou é falso. Não tem resultado, entendeu? Vamos supor, aquela latinha ali, ó, a latinha aqui é amarela. Ou ela é amarela ou ela não é amarela. Não existe uma terceira cor, perfeito? E o que são não proposicionais? Isso aqui cai muito, pessoal, que ele vai colocar proposições e perguntar, isso é uma proposição? Isso não é. O que é? O que não é proposição? Exclamação, que são frases imperativas, não é proposição. Perguntas, ordens, pedido, no sentido imperativo, note bem imperativo. Frases sem verbo. Existe uma forma de nós detectarmos proposições, é olhando os verbos, né? Os verbos da palavra. Mas lembre-se que os verbos não podem estar o quê? No sentido imperativo. Veja, pegue, não pode. E sentenças abertas, entendeu? Sentenças abertas não são utilizadas, entendeu? Sentenças abertas, tipo, o céu azul. Não se consegue. Ó, o que são sentenças abertas? São uma oração declarativa que não possui um variável, não possui uma variável, ou seja, você não consegue detectar se é certo ou errado. O que são proposições compostas? Nós vimos que é simples. As compostas são quem? As compostas são proposições simples que vão ter o quê? Conectivo. Eu vou avançar um pouquinho aqui só esse assunto. Ó. Imagina a proposição sendo P. O valor de P, como eu falei, ou é verdadeiro ou é falso, correto? Certo? Aqui seria o valor lógico dele, ou é verdadeiro ou é falso. Quando nós temos uma proposição composta, que eu vou ter um P e um Q junto. Ou seja, esse P e Q pode ser verdadeiro e falso. Aqui também pode ser verdadeiro e falso. Certo? Ó, V com V. Vocês estão vendo a relação entre eles? V com V. F com F. Mas também aqui, ó. VV, FF, ó. Opa, desculpa, pessoal. Aqui eu só vou... Acabei pegando aqui. Só um momento. Ó, vocês observaram que ali em cima vai ter ó, V com V e F com F, né? Também existe outra modalidade que nós podemos colocar aqui. E aqui também um F, né? Uma modalidade diferente. Ó, diferente, tá vendo? Então nós temos inúmeras possibilidades. Existe uma aula aqui no nosso canal falando exatamente isso, um resumão. Era até destinado para a galera que ia fazer a PEMERG, algo assim, que era mais focado para eles, né? Que eles caem muito essa relação aqui. Beleza? Então, de número de linhas, mas aqui eu não vi tantas questões relacionadas a esse tema no nosso querido concurso. Perfeito? Então, a proporção composta é exatamente isso. Não é mais somente este, entendeu? Na proporção composta é este e esse, entendeu? Então, nós temos essa relaçãozinha. Perfeito, pessoal? Vamos lá. As proposições equivalentes são proposições que têm o quê? Valores lógicos sempre na tabela de verdade, entendeu? São sempre na tabela de verdade. Já vou abordar essa tabela para vocês. O que são negações? Negação é exatamente isso. É o ao contrário. Se eu falo que aqui é amarela, a negação disso que é? Não é amarela. Ou seja, é um não associado. Possui sempre valores associados opostos. Ó. Sempre vai ser valores opostos àquilo que estava sendo afirmado. Perfeito?
Ó, negações de proposições categóricas. Aqui, pessoal, eu não abordei nada, não vi no edital de vocês algo que especifique esse assunto, e muito menos alguma questão. Mas o que seria isso? A negação daquela ideia de todo. Todo A é B. Qual é a negação dele? É algum A, não é B. Perfeito? Nenhum A é B. Qual seria a negação? Algum A é B. É aquela ideia de negar uma universal afirmativa, né? Que é uma universal, isso aqui, ó. Universal afirmativo, que é uma afirmação de um todo. E nenhum é o que? Seria um universal negativa. Quando nós negamos universal afirmativa, ela se torna um particular, ó, que é a ideia de algum, uma parte. Mas é um particular negativo. Você está observando? Nós negamos universal afirmativo, torna um particular. E nós negamos universal negativo, torna o quê? Particular afirmativo, que é algum A, algo B. Mas aqui eu não vou adentrar muito para vocês, pois é exatamente isso. Aqui é só mesmo uma explanação, porque eu não observei uma cobrança tão grande. E o que for cobrar, eu vou tentar explorar mais em questões. A tabela verdade, como eu dou para vocês, é o que? O número de linhas será o quê? 2 elevado a n, o número de proposições. Proposições seria isso, ó, P e Q. Note que nós temos duas proposições, então seria 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 é o quê? 2 vezes 2. O número de linhas vai ser o quê? Isso é igual a 4. Só tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Se for tranquilo também, né, pessoal? Aqui, o que seria uma tautologia? Uma tautologia é uma proposição que é sempre verdadeira. Sebrasp é viciado nesse negócio aqui. Viciado. E ela dá uma proposição e pergunta se é tautologia ou não é. Mas nossa banca não explorou nada sobre isso, tá bem? E o que seria uma contradição? Uma contradição é uma situação em que sempre é F. Uma contradição é que sempre é F. E uma contingência é que quando pode ser verdadeiro e falso. Como aqui, entendeu? Aqui seria uma contingência, que nós temos verdadeiro e falso. Agora sim, pessoal, aqui eu vou explorar para vocês. Pode tirar um print, pode fotografar, fazer o que você desejar para você salvar. Eu acredito que nossa banca vai explorar até aqui. Ó. Aqui até aqui. Eu creio que aqui ela não vai entrar porque são veredas meio complicadas. Até para o próprio examinador cobrar. Perfeito? Porque aqui existe um leque de equivalências e negações muito amplo, que foge do campo aqui. Vamos lá. O que seria a conjunção? A conjunção ela é representada pelo E, por exemplo. A disjunção, inclusive, é representada pelo OU. E a condicional é o quê? O verbo então. Exemplos. Estudo e trabalho. Ó, nós que são verbos, tá vendo? Estudo e trabalho. Aqui nós temos duas proposições. Imagina que aqui fosse o P e aqui fosse o Q. A representação dele seria o quê? P, como tá ali, ó. P e Q. Tá vendo? Observou aqui? Estudo ou trabalho. P ou Q. Perfeito? Se então, é o quê? Se, imagina aqui, ó. Se estudo, então trabalho. Ó, CP, então o quê? Ó, como é que fica a representação? Beleza? Olha formas que eu posso alterar. Na questão, você pode muito bem ver assim, ó, estudo mais trabalho, ó, mesma coisa. Estudo como também trabalho. Aqui, da mesma forma, se estudo, ó, quando estudo, então trabalho. Desde que estudo, você está observando, são formas. Valores lógicos negativos, ou seja, quando é que o P e Q vai ter um sinal falso? Aqui você não precisa decorar aquela tabela gigante, V, V, F, não. Você precisa saber o quê? Quando nós estamos falando do E, o E ele é exigente. O que é uma pessoa exigente? Para ela ser uma coisa verdadeira, precisa de duas verdades. Então, para o E ser uma verdade mesmo, os dois têm que ser verdade. Ou seja, o valor do P e do Q tem que ser verdade. Ou seja, o cara tem que estudar e trabalhar de verdade. Vamos lá, pessoal. Imagina um cara que trabalha, mas não estuda. No E, é impossível, vai ser tudo falso. Então, para o E, a única verdade é exatamente essa. O resto tudo é falso. Se for V com F, é falso. Se for F com V, é falso. E se for F com F, também é o que? Falso. Para o E, nós temos essa situação. Tudo bem? Voltamos aqui para o OU. O OU, pessoal, é o chamado de boa. O OU é o chamado cara de boa. O que é o cara de boa? Para ele tanto faz. Para ele estar de boa. Se for verdadeiro e se for falso, para ele também está tranquilo, fica verdade. Se for falso, se for verdadeiro, também está verdadeiro, para ele está tranquilo. Se for verdadeiro, ele está tranquilo mesmo. Agora, a única coisa que ele não aceita que é dois falsos. Dois falsos os caras não aceitam. É o que? É falso. É tanto que aqui, estudo ou trabalho, ele não pode nem não estudar e nem trabalhar. Para ele aí não pode. Feito? Feito, pessoal? Aí é a única situação que não é permitido para ele. Vamos para outra. Agora, quando nós estamos na condicional, a condicional é o quê? Ela é a chamada Vera Fischer, né? Vera Fischer, né? Qual é a regra da Vera Fischer? Só existe uma situação que é falsa, quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Ou seja, aqui é somente nessa situação em que ela vai ser falsa. O resto é tranquilo. O resto é o quê? O resto é verdadeiro.
O resto é tudo verdadeiro. Ou seja, ele pode estudar, então não trabalhar, aí seria falso. Ele pode estudar e trabalhar? Pode, aí vai ser verdade. Entendeu? Aqui são valores que eu não vou abordar com tanta aproximação assim para vocês, como eu falei para vocês. Eu não vi uma cobrança tão alta na nossa banca. A disjunção exclusiva, chamado ou, o bicondicional, esse somente se, aqui eles têm valores mais opostos, entendeu? Ó, para ele ser falso, no ou, os dois valores têm que ser iguais. Você observou? Tem que ser verdade, verdade aqui vai ser o quê? Falso. No de condicional, o quê? São valores diferentes, ou seja, se aqui for verdadeiro e falso no condicional, ele vai ser falso. É uma ideiazinha contraditória, né? Mas é bom você sempre só saber. Saber o que seria equivalência, que são valores o quê? Equiparados, são valores que têm o mesmo valor. E a negação importante. O que seriam essas negações importantes? Seriam formas de transformar um condicional em ou. Seria como uma forma de equiparar este valor a esse, mas por meio de uma negação, entendeu? Por meio de uma negaçãozinha. Mas isso nós vamos abordar mais em questões, entendeu? Que é aí que nós vamos ver como é que a banca nossa cobra esse tipo de assunto. Porque eu poderia abordar aqui um assunto que com certeza vai cair, vai ser sobre nossas provas. Avançando. Aqui eu vou só abordar, mas aqui que cobra mais é a Sebrasp. A Sebrasp cobra muito de questão. Ela vai dar um argumento e vai perguntar se esse argumento é verdadeiro ou não, entendeu? Olha só o que é. É aquela em que a conclusão é verdadeira e sempre todas as premissas vão ser verdade. Como assim? Ela vai dar várias premissas, tipo assim, um homem é bonito. Ela vai dar uma premissa aqui, tá? Aí, outra premissa, João é um homem. Beleza. Então, João é bonito. Então, aqui são premissas, premissa 1, premissa 2, e aqui nós temos a conclusão, que cada é verdadeiro. Então, o argumento ele é válido quando o quê? Quando a conclusão é verdadeira e todas as premissas são o quê? Verdade. Então, aqui eu dei uma proposição para vocês e eu observei que é verdade. Perfeito? Então, é exatamente este cenário. Perfeito? Uma forma de nós sabermos se é verdade ou não, como é que é? A gente assume que a conclusão é falsa e tenta deixar todas as premissas verdadeiras. Se nós conseguirmos deixar as premissas verdadeiras, porque o argumento é o quê? Inválido. E se nós não conseguirmos deixar todas as premissas verdadeiras, porque o argumento é o quê? Válido. Mas isso, como eu falei, vou abordar mais em questões. Que aqui é tudo muito teórico. Tudo bem, pessoal? Em questões aqui eu vou abordar de forma mais direta. Vamos para o assunto que eu creio ser o mais importante da nossa querida banca, razões e proporções. Bom, a razão e proporção. Razão, pessoal. Razão é simplesmente o quê? Uma relação entre dois valores. Seria somente esse. A e B seria uma razão. Uma proporção é uma relação entre duas razões. Ou seja, tem uma razão 1, a razão 2. Então, aqui seria o quê? Uma proporção. A proporção é exatamente isso, uma relação entre duas. E o que seria a razão? A razão simplesmente é o quê? É uma relação, como eu falei, entre dois valores. O que seria a razão entre os valores? Olha só. A razão entre a idade de Ana e Bia é 3/4, ou seja, a idade da Ana dividido pela idade da Bia. Ok? 3/4. Perfeito? E como é que nós calculamos isso? Aquela velha cruz credo. Nós temos o B, multiplica pelo C, e o D multiplica pelo A. Aqui seria o cálculo de quê? Cálculo das proporções, né? Como encontrar os valores? A gente utiliza a proporção, que vai ser a relação de duas razões. Tudo bem, pessoal? Tranquilo, né? Tem dificuldade aqui, né? Bem, aqui eu só demonstrei aqui como seria um pequeno exemplozinho. Sabendo que a idade da Ana tem 12 e da Bia tem quanto? Exatamente isso. Nós pegamos a idade da Ana, dividido pela idade da Bia, né, em 3/4. Ele falou que a idade da Ana é quanto? 12. Então ficaria como? 12 dividido pela idade da Bia, 3/4. Nós já fazemos o mesmo processo, ó, cruz credo. Ó. Este 4 aqui multiplica com 12. E este valor aqui multiplica com 3. Fica como? 3 vezes B, 48, né? 12 vezes 4. Está multiplicando, passo para dividindo. Dá 16. Então a idade da Bia é o quê? 16 anos. Perfeito? Avançando, vamos para a regra de 3, pessoal. Regra de 3 o quê? A regra de 3, inicialmente, nós temos que ter uma noção do que é direto e o que é inverso. O que seria isso? São relações diretamente proporcional e inversamente proporcional. Imagine, pessoal, ó, uma relação direta é quando uma grandeza aumenta e a outra aumenta da mesma forma. Vou exemplificar para vocês. Imagine que você está correndo. Quanto maior sua velocidade na corrida, mais distância você percorre, concorda? Imagine que você está aqui. Então, você está caminhando aqui, você aumenta a velocidade, então mais rápido, maior a distância você percorre, não é não? É exatamente isso. Seria o que? Uma relação direta. Uma relação inversa é ao contrário. Quanto mais você aumenta, a outra diminui. Vamos associar a velocidade de novo? Imagina você aqui, certo? Aqui é o percurso, né? Então, quanto maior a sua velocidade,
menor o tempo. Por quê? Quanto mais rápido você andar, mais rápido você vai chegar aqui, né? Então, associando a velocidade, nós temos duas relações. Nós temos com a distância e com o tempo. Bom, se nós aumentarmos a velocidade, nós aumentamos o quê? A distância. Se nós aumentarmos a velocidade, nós o quê? Diminuímos o quê? O tempo. Então, aqui é uma relação direta, que seria uma relação inversa, pessoal. Notou? Tranquilo? Tranquilo, não, pessoal? Vamos lá? Mas essas setinhas aqui, que são muito abordadas por professores, é exatamente isso. Imagine uma grandeza para cima e a grandeza está ao contrário, ou seja, são quando um aumenta, a outra diminui. Daqui a mesma forma, quando um aumenta, a outra diminui. Muitos alunos pensam que é somente isso, mas também essa relação. Quando uma diminui e a outra também diminui, é o quê? Direto. Daqui a mesma forma, quando uma diminui e a outra aumenta, também é inversa. Avançando. Aqui nós temos um pequeno exemplozinho de uma relação aqui. Eu quero que vocês adivinhem qual é a relação. Quero que vocês adivinhem qual é a relação. Ó. Vamos lá. Eu tenho um bolo e açúcar. Imagina, se 2 pedaços de bolo tem 300 gramas de açúcar, 5 pedaços vai ter o quê? Aí você vai fazer sua pergunta. Você perguntar para você mesmo. Quanto mais bolo você tiver, maior açúcar eu vou ter, né? Então, quanto maior o bolo, maior o quê? Açúcar. Então, nós estamos diante de uma relação o quê? Direta. Note, cara, toda vez com relação direta, a gente vai aplicar, imagine que fosse aquela razão, 2 quintos é igual a 300 dividido por x. Imagine como fosse isso. Então, x vezes 2 e 5 vezes 300. Chegamos nessa relação aqui que está aqui. Operando tudo, nós vamos saber o quê? Que em 5 pedaços de bolo vai ter o quê? 700 gramas de açúcar. Notou? Perfeito. Avançando. Aqui nós temos outra noção, pessoal. Outra noção. Como é que é? Imagine que um regra, um muro foi construído por 8 operários em 30 dias. Quantos dias será necessário para que faça? Quantos dias será necessário se fosse 12 operários? Nós colocamos operários e dias, né? Tá aqui? Note. Agora você vai fazer aquela perguntazinha. Olha a pergunta que eu vou fazer. Bom, quanto mais operários eu tiver, eu vou fazer em mais ou menos dias. Vamos lá, é a lógica. Se eu tenho mais gente trabalhando aqui, pá, mais gente carregando tijolo, mais gente fazendo tudo, vai ser mais rápido, mais devagar, vai terminar o quê? O prazo você acha que você vai precisar de mais prazo ou menos prazo? Menos, não, pessoal? Exatamente menos. Ou seja, quanto mais operários eu tiver, menor o número de dias eu vou precisar. É uma relação que, pessoal, inversa. Na relação inversa, meu caro aluno, você não vai utilizar aquela metodologia que eu acabei de apresentar. Não vai utilizar. Você vai utilizar outra estrutura. O que é outra estrutura? Você vai multiplicar os valores. Ó. Vai ser operário vezes o dia, igual operário, no caso nosso, novos valores por dia. Eu coloquei com aspas, tudo bem? Imagina um O como 8 e o 30 aqui, tá vendo? Ó? Que é o valorzinho que nós temos. Tá aqui. Tá. Vezes 30 igual ao quê? 12 vezes x. É como se você estivesse multiplicando, entendeu? Os dois valores aqui. Tudo bem, pessoal? Exatamente esta ideia que eu quero que vocês apresentem. Quando eu for para a regra de três compostos, eu vou explicar para vocês como é que é dado esse processo, que é o inverso, entendeu? É o inverso do valor, entendeu? Como assim? Imagine aqui operários. Vou botar lá para vocês. 8 por 12. Igual a 30 por x. Seria isso, né? Seria assim, não seria? Mas não. Como é a relação inversa, nós iremos fixar este valorzinho aqui e inverter este. Ficando como? Olha o jeito que vai ficar, pessoal. Nós vamos inverter ele, não vai? Nós vamos inverter. Como é que vai ficar? Vai ficar 12 e 8. Aí fazemos o cruzado tranquilo. Como é que é? X vezes 12. 12 vezes 12x e 30 vezes 8. Olha, não ficou igualzinho daqui? Ficou? Exatamente isso. É a mesma metodologia que nós invertemos. Quando uma relação é inversa, nós invertemos as outras relações, pessoal. Olha só este exemplo. Este exemplo eu já fui direto ao ponto dele, entendeu? Como é que é? Eu tenho horas, caminhões e volume. Note. Quantas horas? Imagine aqui. Ele dá um exemplozinho lá no livro, falava o seguinte. Eu tenho 20 caminhões que fazem um carregamento de 60 quilos em 8 horas. Quantos caminhões eu vou carregar em 5 horas? Quantos caminhões é necessário para carregar 125 quilos em 5 horas? Ah, exatamente isso. A primeira coisa que você vai organizar. Você organiza tudo assim em grandezas. Horas, caminhões e volume. Bota um embaixo da outra. Perfeito? Aqui, imagine aqui seja o primeiro caminhão e aqui seja o segundo caminhão. Perfeito? Só um... Bom, Carol, tudo bem? Faltando aqui rapidinho. Vamos lá. A primeira coisa que você tem que notar, você vai fixar esta variável aqui, caminhões. Não é essa que nós queremos saber, nós iremos fixar ela.
fixar ela e vamos fazer perguntas para as outras variáveis, certo? Vamos lá, nós vamos fixar ela e faremos perguntas para ela, certo? Como é que é? Fixa ela, caminhões, perfeito? Vamos lá. Quanto mais caminhões, quanto maior o volume, primeiro, vamos lá, quanto maior o nosso volume, mais caminhões ou menos caminhões vamos precisar. Vamos lá. Imagine, quanto nosso maior volume, eu preciso de mais caminhões ou menos caminhões. Vamos lá. O que você acha? Hein, pessoal? O quê? Mais caminhões, certinho? Então, nós já sabemos que tem uma relação o quê? Direta entre eles dois aqui, ó. Nós já sabemos que tem uma relação direta entre o que seria essa relação. Quanto mais caminhões nós temos, porque maior o que? O nosso volume, pessoal. Maior o nosso volume. Agora, note aqui, pessoal, a outra relação. Vamos lá aqui. Quanto mais horas, quanto mais horas aqui, mais ou menos caminhões é necessário. Quanto maior, imagina eu tenho um tempo muito grande, um prazo gigantesco, nosso maior tempo gigantesco. A missão era dada para fazer em 5 dias, agora nós temos uma missão de 50 dias. Quanto maior o nosso tempo, vamos lá, você acha que nós vamos precisar de mais caminhões ou menos caminhões? Vamos lá, pessoal, mais ou menos? Vamos lá? Exatamente isso, menos. Então, quanto maior, imagine a missão de 5 dias, agora a missão é de 100 dias. Você, apesar de muito caminhão para fazer a missão em 100 dias, bota um caminhão para fazer um ali, depois reveza outro ali, menos, né não? Então, menos caminhões. Então, nós temos que a relação entre horas e caminhões aqui é uma relação inversa. Relação direta aqui e inversa aqui. Perfeito? Fixamos este valor. Fixamos? Agora, vamos ali. Vamos pensar. Pense comigo. Pense comigo, cara. Eu falei para vocês, como nós temos uma relação direta, nós preservamos o que? A fração. Então, a fração é preservada. Quando nós temos a relação inversa, o que nós fazemos? Nós invertemos a fração. Primeira coisa, nós vamos preservar esta posição aqui. Preservamos a posição. Tipo x. Igual. Certo? Preserva isso aqui. Caminhão não é direto? Então vamos lá, pensa. Eu vai estar na mesma, vai estar preservada a posição aqui ou vai estar invertida? Exato, preservado. Vai ficar 160 dividido por 125. Isso. Vamos lá, horas. É inverso. Vai ser o quê? Vai ser invertido ou vai ser preservado? Aqui é inverso. Ele tem uma relação inversa com os dois. Exato, Carol. Ele vai ser o quê? Invertida. Então, nós iremos o quê? Inverter sua posição. Inverter, como eu falei. Naquela aula de números, eu falei para vocês que seria inversão. Exatamente isso. Nós trocamos. Aí nós operamos aqui, tranquilo. Multiplicação e divisão, tranquilo. O valor vai ser o que necessário? Quantos caminhões? 25. Perfeito? Lembrando que nós iremos focar muito na nossa querida banca, esse tipo de cálculo. Bem? Perfeito? Vocês entenderam como é que é? Aqui eu vi um textinho aqui só para anexar mais ainda esse conhecimento para vocês, que é uma grandeza diretamente, uma grandeza inversamente. A diretamente, ela cresce e decresce juntos, ou seja, para cima, para baixo, para baixo. Multiplicação cruzada, que é aquele velho cruz credo. Nós resolvemos com multiplicação cruzada. Na inversa, uma aumenta e a outra diminui, ou seja, é uma multiplicação cruzada, mas o que? Invertemos os valores primeiro. Passos para resolver uma regra de 3 compostos, que é aquela que nós demonstramos. A regra de 3 simples, cara, não é aquela que está tranquila aqui, São 2 elementos, são duas grandezas. Na regra de 3 compostos, são mais de uma grandeza, hora, caminhões, volume. Tem vezes que botam até mais, mas nossa querida banca não fez esse tipo de maldade até então. Regra de 3 compostos. O que nós fazemos? Nós identificamos, usando setas, certo? As grandezas. Nós identificamos quem é direta, quem é inversa, certo? Aí depois nós invertemos as colunas, o quê? Que são inversas, perfeito? E depois igualamos a razão da nossa grandeza que nós queremos por x, que foi o que nós fizemos ali no tempo passado. Aí, nós finalizando por hoje, pessoal. Como eu falei, tentei ser mais breve possível para mostrar para vocês a maior carga teórica possível. Não esqueça de escrever, comentar, mandar listas para a gente aqui, provas, professor achou uma prova da nossa banca. Vamos resolver juntos? Bora, pessoal. Estou aqui para ajudar vocês. Lembre-se, não existe uma derrota para quem estuda. Ou vence, ou aprende. Lembrando nossa revisãozinha lá de raciocínio lógico, ou vence ou aprende. Perfeito, pessoal? Também outra frase. Mesmo tendo asas, Deus fará você voar até grandes conquistas. Confie, pessoal. Confie nele, confie no seu estudo. Vai dar tudo certo.
Bem, estou aqui para ajudar. Na próxima aula vai ser só resolução de questões sobre este assunto. Esse aqui é o nosso último bloco teórico. Nós conseguimos abarcar todo o conhecimento do nosso edital. Só ficou faltando aquele tópico coringa, como falei para vocês. O tópico coringa vai ser qualquer tipo de assunto que ele desejar. Mas o nosso conhecimento teórico foi tudo abordado aqui. Agradeço a você que acompanha nossas aulas. O próximo bloco vai ser bloco de questões sobre esse assunto. Por que eu deixei sobre esse assunto? Porque esse assunto tem grande demanda na nossa querida banca. Nossa banca cobra bem. Normalmente as bancas exploram bem esse tipo de assunto. Sistema linear, ou raciocínio lógico, ou principalmente razão e proporção em regra de 3. Professor, eu quero revisar para a prova, quero saber um assunto que se eu chegar lá eu vou conseguir acertar pelo menos 2 questões. Razão e proporção, regra de 3, 5 compostas. Aí não tem erro. Não tem erro. Toda prova coloca. Toda prova coloca. Perfeito, pessoal? Hoje estamos à disposição. Na próxima aula vai ser só resolução de questões da nossa querida banca. Eu encontrei um banco de dados robusto. Eu não vou fazer 50, 70 questões com vocês, mas vai ser muitas questões, além daquilo que a gente tem feito. Bem, pois, tem mais, pessoal.